Busca pessoal. Artigo 180. A busca pessoal consistirá na procura material, feita nas vestes, pastas, malas e outros objetos que estejam com a pessoa revistada, e, quando necessário, no próprio corpo. Revista pessoal. Artigo 181. Proceder-se-á à revista quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo: alínea A, instrumento ou produto do crime; alínea B, elementos de prova. Revista independentemente de mandado. Artigo 182. A revista independente de mandato: alínea A, quando feita no ato da captura de pessoa que deve ser presa; alínea B, quando determinada no curso da busca domiciliar; alínea C, quando ocorrer o caso previsto na alínea A do artigo anterior; alínea D, quando houver fundada suspeita de que o revistando traz consigo objetos ou papéis que constituam corpo de delito; alínea E, quando feita na presença da autoridade judiciária ou do presidente do inquérito. Busca em mulher. Artigo 183. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Busca no curso do processo ou do inquérito. Artigo 184. A busca domiciliar ou pessoal por mandado será, no curso do processo, executada por oficial de justiça ou, no curso do inquérito, por oficial designado pelo encarregado no inquérito, atendida a hierarquia do posto ou graduação de quem a sofrer, se militar. Requisição à autoridade civil. Parágrafo único. A autoridade militar poderá requisitar da autoridade Polícia Civil a realização da busca. Seção 2. Da apreensão. Apreensão de pessoas ou coisas. Artigo 185. Se o executor da busca encontrar as pessoas ou coisas a que se referem os artigos 172 e 181, deverá apreendê-las. Falo-á igualmente de armas ou objetos pertencentes às Forças Armadas ou de uso exclusivo de militares, quando estejam em posse indevida, ou seja incerta a sua propriedade. Correspondência aberta. Parágrafo 1º. A correspondência aberta ou não, destinada ao indiciado ou ao acusado, ou em seu poder, será apreendida se houver fundadas razões para suspeitar que pode ser útil à elucidação do fato. Documento em poder do defensor. Parágrafo 2º. Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor, do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. Território de outra jurisdição. Artigo 186. Quando para apreensão o executor for em seguimento de pessoa ou coisa, poderá penetrar em território sujeito a outra jurisdição. Parágrafo único. Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento de pessoa ou coisa, quando, alínea A, tendo conhecimento de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista. Alínea B, ainda que não a tenham avistado, mas forem em seu encalço, sabendo por informações fidedignas ou circunstâncias judiciárias que estas sendo removida ou transportada em determinada direção. Apresentação à autoridade local. Artigo 187. O executor que entrar em território de jurisdição diversa deverá, conforme o caso,
apresentar-se à respectiva autoridade civil ou militar perante a qual se identificará. A apresentação poderá ser feita após diligência, se a urgência desta não permitir solução de continuidade. Pessoa sob custódia. Artigo 188. Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. Requisitos do auto. Artigo 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão, assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora em que se realizou, com citação das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua execução. Conteúdo do auto. Parágrafo único. Constarão do auto ou dele farão parte em anexo devidamente rubricado pelo executor da diligência a relação e descrição das coisas apreendidas, com a especificação: alínea A, se máquinas, veículos, instrumentos ou armas, da sua marcha e tipo, e se possível da sua origem, número e data da fabricação. Alínea B, se livros, o respectivo título e o nome do autor. Alínea C, se documentos, a sua natureza. Seção 3 da restituição. Restituição de coisas. Artigo 190. As coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Parágrafo 1º. As coisas a que se referem o artigo 109, inciso 2, letra A, e o artigo 119, inciso 1 e 2 do Código Penal Militar, não poderão ser restituídas em tempo algum. Parágrafo 2º. As coisas que se refere o artigo 109, inciso 2, a letra B, do Código Penal Militar, poderão ser restituídas somente ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Ordem de restituição. Artigo 191. A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial militar ou pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que: alínea A, a coisa apreendida não seja irrestituível, na conformidade do artigo anterior. Alínea B, não interesse mais ao processo. Alínea C, não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Direito duvidoso. Artigo 192. Se duvidoso o direito do reclamante, somente em juízo poderá ser decidido, autuando-se o pedido em apartado e assinando-se o prazo de 5 dias para a prova, fim do qual o juiz decidirá, cabendo da decisão recurso para o Superior Tribunal Militar. Questão de alta indagação. Parágrafo único. Se a autoridade judiciária militar entender que a matéria é de alta indagação, remeterá o reclamante para o juízo civil, continuando as coisas apreendidas até que se resolva a controvérsia. Coisa em poder de terceiro. Artigo 193. Se a coisa houver sido apreendida em poder de terceiro de boa-fé, proceder-se-á da seguinte maneira: alínea A. Se a restituição for pedida pelo próprio terceiro, o juiz do processo poderá ordená-la, se estiverem preenchidos os requisitos do artigo 191. Alínea B. Se pedida pelo acusado ou pelo lesado, e também pelo terceiro, o incidente autuar-se-á em apartado e os reclamantes terão, em conjunto, o prazo de 5 dias para apresentar provas e o de 3 dias para razoar, findos os quais o juiz decidirá, cabendo da decisão
recurso para o Superior Tribunal Militar. Persistência de dúvida. Parágrafo 1º. Se persistir dúvida quanto à propriedade da coisa, os reclamantes serão remetidos para o juízo civil, onde se decidirá aquela dúvida, com efeito sobre a restituição no juízo militar, salvo se motivo superveniente não tornar a coisa irrestituível. Nomeação de depositário. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária militar poderá, se assim julgar conveniente, nomear depositário idôneo para a guarda da coisa até que se resolva a controvérsia.